Como lidar com pessoas difíceis e manter a sua paz interior? Como lidar com pessoas tóxicas? Como lidar com pessoas que querem fazer da sua vida um inferno? Parece que essas pessoas nasceram para ali perturbar a sua cabeça, para encher o seu saco, para te trazer só problema. Como lidar com esse tipo de pessoa? É difícil, né? Mas existem modos que a gente precisa aprender para se relacionar com esse tipo de pessoa também. O mais certo seria tirar essas pessoas da nossa vida, né? Tirar essas pessoas do nosso cotidiano, lidar somente com pessoas boas, se relacionar somente com pessoas agradáveis, tirar essas pessoas tóxicas e mandar elas vazarem da nossa vida. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Infelizmente, a gente precisa lidar com pessoas difíceis. A gente precisa lidar com pessoas tóxicas. A gente precisa lidar com pessoas que muitas vezes querem o nosso mal. A gente precisa se relacionar. Não dá para fazer guerra, né? Porque se você for ver, o que acontece aí é essa intolerância. O diferente, a gente acaba rejeitando esse indiferente e sendo intolerante com as diferenças desse diferente, né? A gente não gosta deles. A gente quer excluí-los da nossa vida. E a gente precisa lidar com essas pessoas difíceis, tá? Isso faz parte da inteligência emocional. É isso que eu quero trabalhar nesse vídeo, que eu quero conversar com você a respeito desse vídeo, para entender como que a gente pode fazer uma maneira mais agradável, onde a gente possa aí desempenhar um papel melhor lidando com esse tipo de pessoas, se relacionando com esse tipo de pessoas. Porque muitas vezes essas pessoas estão dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria casa. São pessoas que são vizinhos, amigos, são pessoas no trabalho, líderes, liderados, que são pessoas difíceis. E a gente precisa aprender a lidar com eles também, para a gente poder viver aí em harmonia, ou pelo menos tentar ao máximo viver em harmonia, tá bom? Eu quero apresentar nesse vídeo aqui 4 tópicos que a gente pode aí trabalhar para a gente poder se relacionar com esse tipo de pessoa, tá bom? O primeiro tópico é observar. A gente precisa criar ali essa técnica de aprender a observar os fatos antes de reagir. E uma das coisas que a gente pode observar quando a gente lidar com essas pessoas difíceis, essas pessoas problemáticas, é observar que o que diz respeito a ela não necessariamente diz respeito a você. Primeiro ponto. Observar que essa pessoa difícil, ela está carregando ali um sofrimento, ela está carregando uma certa situação na vida dela, que essa situação não tem nada a ver com você. Mas se você acabar reagindo a isso, aí sim você vai acabar entrando em ressonância com esse sofrimento dessa pessoa. É como se, quando você observa apenas, você consegue separar o que é dela e o que é seu. Mas quando você reage, você transforma aquilo que é da pessoa, toda aquela mágoa, toda aquela frustração, todo aquele rancor, você transforma aquilo em si próprio. Você entra em fase com aquilo e aquilo começa a fazer parte de você. Então seriam, no caso, onde você observando seria um sofredor, quando você reage, aí se tornam 2 sofredores. Ou 3 ou 4, dependendo do tanto de gente que tiver no meio dessa situação toda. Observar é uma arte que a gente precisa aprender não só na questão dos relacionamentos interpessoais, mas dos nossos próprios relacionamentos, a nossa própria conversa interior. Eu já falei isso acerca da nossa própria conversa em outros vídeos, mas essa arte de observação é uma arte que a gente precisa sim aprender a usar essa técnica, observar mais as coisas, refletir mais sobre as coisas, ao invés de reagir. O mundo é totalmente reativo, né? As pessoas são totalmente reativas. A gente olha as brigas de trânsito, a gente olha as brigas entre vizinhos, as brigas entre irmãos, tudo em torno da reatividade e não da observação. Observar é você se colocar distante do problema. Observar é você olhar as coisas de cima, não do lado, vamos supor, nossa, como eu sou o máximo, eu estou acima disso. Não, mas você sair do foco,
Você sair da situação e observar de fora como alguém que tem uma capacidade de olhar as coisas de um âmbito diferente, de uma perspectiva diferente. É você criar esse dom de olhar para as coisas não como elas se apresentam, mas o que está por trás delas. Porque muitas vezes a pessoa difícil, realmente, ela tem argumentos suficientes para ser uma pessoa difícil. Você já parou para pensar nisso? O que leva essa pessoa difícil a ser essa pessoa difícil? Quais são as crenças que ela carrega? Quais são os pensamentos, as emoções que aflige essa pessoa para ela se tornar esse tipo de pessoa? É interessante a gente, às vezes, se colocar no lugar do outro, né? Observar, tem essa questão de você se colocar no lugar do outro. Não estou dizendo para você se tornar nenhum santo, não estou dizendo para você se tornar nenhuma pessoa mística, religiosa, zen ou qualquer coisa desse tipo, mas é por questão de sobrevivência, entende? É por questão de convivência, porque vivemos em sociedade, a gente precisa se dar bem com as pessoas. Não é porque a gente quer, mas é porque a gente precisa ser inteligente emocionalmente. É isso que eu prego nesse canal. Ser inteligente emocionalmente. Porque a maioria das guerras e tristezas, problemas, situações que estão acontecendo aí no mundo é por falta de inteligência emocional. Então, observar vai te dar essa capacidade de você agir com mais empatia, de você agir com mais compaixão, de você agir com mais sabedoria diante de uma situação, tá bom? Esse é o primeiro tópico, observar. O segundo tópico é você deve colocar limites, tá? Você precisa colocar limites. Por que colocar limites? Porque muitas vezes a pessoa indesejável, ela vai colocar em cima dos seus ombros coisas, problemas, situações, ideias, as quais você não tem nada a ver com isso. Isso é um problema dela, não é um problema seu. Então, colocar limites é saber separar o que é da pessoa e o que é seu. Ah, esse problema é seu? Você criou esse problema? Você está fazendo tudo isso? Não posso te ajudar. Eu não tenho nada a ver com isso. Quando você aprende a separar o que é da pessoa e o que é seu, você cria essa lacuna entre você e ela que automaticamente separa vocês dois. Essa lacuna vai separar vocês. E separando vocês, vocês têm um espaço onde esse espaço pode ser trabalhado para uma melhor comunicação, para um melhor relacionamento entre vocês. Por quê? A pessoa vai entender que você também tem um temperamento. A pessoa vai entender que você também não é uma pessoa tão fácil assim de lidar. Porque sabe qual é o problema das pessoas difíceis de lidar? Porque elas acham que todo mundo é fácil de lidar. Elas acham que todas as pessoas são controláveis e controladas, que ela pode falar e fazer o que ela quer do jeito que ela quiser. Que ela pode fazer e não fazer do jeito que ela bem achar. E não é isso. A pessoa precisa entender que você também tem os seus ideais, você também tem o seu porquê, você também é uma pessoa que pensa, que raciocina, que reflete e que pode ou não fazer tal coisa que ela deseja. Essa pessoa precisa entender que você também tem direitos, você também tem deveres, você tem desejos, você também tem frustrações, que você é uma pessoa comum, tá entendendo? Mas antes disso, você também precisa entender que qual é o seu limite? Qual é o seu campo? Existe um campo, certo? Quem pode atravessar e quem não pode atravessar esse campo? Quem pode falar e quem não pode falar o que você... Não o que você deseja ouvir, mas o que você precisa ouvir. Porque tem sempre isso. Tem pessoas que podem te dar um conselho e chamar a atenção sua, mas tem pessoas que não podem, porque você não deu para elas esse poder de falar o que você está ouvindo ali.
Tem coisas que a gente só ouve de pessoas específicas. Um puxão de orelha. Não é todo mundo que pode te dar um puxão de orelha. Tem pessoas certas para isso. Entendeu? Independente se esse puxão de orelha ele tem sentido ou não. Então, precisamos sim saber colocar esse controle, tá? Aprenda a colocar o controle, aprenda a dizer, peraí, opa, aqui não, comigo não. Vai mexer para lá, vai falar para lá, vai resolver para lá, aqui não. Saber dizer não, saber colocar ali esse limite, certo? Terceira coisa, aprenda a lidar com as suas emoções. Aprenda a trabalhar as suas emoções. O intuito desse canal é inteligência emocional. Aprenda a lidar com as suas emoções. Aprenda a ser uma pessoa menos reativa. Aprenda a ser uma pessoa que sabe como lidar com as suas emoções, sabe controlar as suas emoções. Por quê? Quando você controla as suas emoções, você não precisa controlar o outro. Porque, na verdade, você não tem controle sobre o outro. Você não consegue, você não pode controlar o outro. Não é do seu dever, não é a sua capacidade de controlar as outras pessoas. O seu dever e capacidade é controlar a si mesmo, controlar os seus impulsos reativos, controlar aquilo que você fala, controlar as suas amizades, com quem você se relaciona, controlar sobre como as suas emoções te afetam, controlar o sentido que essas emoções causam na sua vida. Porque não é, na verdade, não são as emoções, é o sentido que você dá. Da mesma forma, quando você vai lidar com uma pessoa difícil, não é aquela pessoa difícil. O problema não é ela, o problema é como você vai reagir a ela. Você vai reagir de maneira saudável? Você vai agir de maneira justa? Você vai tentar dar um significado mais sensível, agradável àquela discussão? Ou você vai levar aquilo para o seu campo pessoal e ficar ruminando aquilo e fazer da sua vida o inferno? Porque a pessoa, ela não tem o controle de fazer a sua vida o inferno. Quem dá esse controle é você. Então, a partir do momento que aquela pessoa entrou com algo, falou algo ou agiu de alguma forma que te afetou e você deixou isso acontecer, trouxe para o seu campo, pegou toda aquela caca e fez daquilo um inferno na sua vida, o problema não é a pessoa difícil, o problema é você. Então você precisa aprender a lidar com as suas emoções. Você precisa aprender a se controlar. Aprender que há tempo para todas as coisas, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de fazer, há tempo de não fazer. Então, se aquela pessoa difícil te causou um mal, você pode sim ficar furioso, você pode sim chorar, você pode fazer um monte de coisa, mas você tem que tomar cuidado com a sua reação. Você precisa controlar as suas emoções, porque se você não controlar as suas emoções, é você que vai pagar o preço das consequências das suas ações. Então, controlar, esperar, saber lidar, perceber, refletir, porque senão quem vai sofrer é você. Então, tá aqui um gancho. Esse canal aqui fala muito sobre controle das emoções, inteligência emocional. Segue aí esse canal para você ficar expert nisso. Estou estudando, trabalhando também, porque tudo é aprendizado. Isso é para a vida inteira. Para a vida inteira. Então, eu também, todos os dias, eu tenho que, poxa, mano, preciso controlar as minhas emoções, eu estou muito agressivo, estou muito reativo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Preciso. O controle é sobre mim, não é sobre os outros, tá bom? E o quarto e último é autoconhecimento e maturidade emocional. Vamos lá. Essa aqui é a cereja do bolo, tá? Autoconhecimento. Por que o autoconhecimento? Quando você se conhece, quando você sabe quem você é no íntimo, de verdade, quando você sabe quem é a sua essência, quando você se percebe como você é nesse mundo todo aí, quem é você de verdade, não tem quem te tira do sério. Não tem situação que te tira do sério. Não tem o outro. Você sabe que todo problema, que toda a solução está em você.
Então não tem aquele cara que não quis te atender, não tem aquele cara que falou mal de você, não tem aquele cara que te prejudicou em uma certa situação, não tem o outro. Tudo é você. Porque você conhece a si mesmo, você sabe as suas capacidades, você sabe o poder interior que você tem. Então, quando você sabe que você é uma pessoa poderosa e é poderosa, a psicologia vai falar de várias coisas a respeito desse poder. O Freud ele vai falar de libido, que é onde está o poder do ser humano. O Carl Rogers vai falar de tendência atualizante, que é a pessoa que tem o poder de se auto-atualizar, de buscar a evolução. O Freud vai falar também do impulso de vida e de morte que a pessoa tem sobre ela, que é o poder que a pessoa tem de fazer da sua vida um paraíso ou um inferno. Já Jung vai falar do conceito de luz e sombra, e que se você integra isso, você consegue viver em harmonia consigo e com o mundo. Olha só quantos conceitos existem aí. E tem vários, né? Tem vários. Então, quando você se conhece, você sabe do poder que você tem. Então vem uma pessoa toda atribulada, toda cheia de problema, e tenta descarregar aquele lixo em você, você sabe que você não é um depósito de lixo. E tudo que ela descarregar em cima de você, vai bater e vai voltar. Porque não está no seu campo. Você é imune a isso. Você criou essa certa imunidade emocional. Essa maturidade emocional. Então você não é uma pessoa que se afeta assim. Você tem os seus motivos de chorar e de sorrir. Vou repetir mais uma vez. Isso não quer dizer que você se torne uma pessoa iluminada, transcendente, que agora, a partir de agora, você absorve todo o poder do universo. Não, não é esse misticismo, não é isso. Mas você consegue se controlar. Você ganhou autonomia sobre si mesmo. Autonomia, essa palavra é importante. Grava isso. Autonomia. É para isso que você foi criado. Para ter autonomia. Quando o seu pai e sua mãe te gerou, e você começou ali desde pequeno, né, como você é uma criança totalmente frágil, totalmente vulnerável, e aí você recebia o alimento na boca, toda aquela coisa, mas tudo isso, né, essa situação que você passou, que ali você aprendeu a andar, que você aprendeu a falar, que você foi se desenvolvendo, esse desenvolver é o desenvolvimento da autonomia. E você começou a ganhar autonomia. E a partir de agora, o que você precisa fazer é buscar mais autonomia ainda. Uma pessoa totalmente poderosa, que conhece suas qualidades, os seus defeitos, conhece a sua luz e a sua sombra e sabe integrar isso e caminhar no caminho do meio. Onde você sabe o que é seu e o que é do outro, onde você controla a si mesmo e você não tenta controlar o outro. O autoconhecimento é o caminho. Então, siga o caminho do autoconhecimento. Descubra quem é você, de verdade. Se existe uma pergunta que você precisa fazer nesse mundo, não é como ganhar mais dinheiro, mas assim, como eu me conheço? Como eu me conheço a cada dia mais? Como me conhecer? Essa é a pergunta que você deve fazer. É isso que você deve buscar todos os dias da sua vida, até o último suspiro da sua vida. E cada dia conhecer quem é você, todos os dias. Tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha falado com você. Se você gostou desse conteúdo, comente aqui embaixo, diga alguma coisa, faça algum comentário, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você tem o interesse de ajudar outras pessoas com esse conteúdo, se esse conteúdo tem trazido aí significado para você, compartilhe. Inscreva-se no nosso canal, tá bom? Que Deus abençoe você. A gente se encontra no próximo vídeo.